Nos últimos anos, uma nova onda de avistamentos de OVNIs tem tomado conta do mundo. Do Brasil aos Estados Unidos, do Japão à Europa, os relatos parecem estar aumentando. E mais do que simples boatos, muitos desses casos vêm acompanhados de vídeos, radares e até declarações oficiais de governos. O que estaria acontecendo? Estamos diante de uma nova fase de contatos? Ou apenas de histeria coletiva alimentada pela internet? Prepare-se! Este é mais um episódio de Arquivos Obscuros, as respostas que a história não contou. Em 2020, o mundo parou diante de uma revelação surpreendente. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, através do Pentágono, liberou 3 vídeos oficiais gravados por pilotos da Marinha norte-americana. As imagens não eram fruto de boatos, tampouco de gravações amadoras duvidosas. Eram registros autênticos, captados por equipamentos militares de última geração. Durante missões de rotina, os vídeos mostravam objetos voadores, não identificados, realizando movimentos que desafiavam as leis conhecidas da física. Eram pequenos pontos escuros no céu que, quando ampliados, revelavam formas estranhas, sem asas, sem hélices e sem qualquer fonte de propulsão aparente. Esses objetos se moviam em velocidades absurdas, muitas vezes ultrapassando a capacidade de rastreamento dos radares. Em outros momentos, simplesmente mudavam de direção em ângulos impossíveis, como se a gravidade não tivesse efeito sobre eles. Para qualquer piloto treinado, aquilo era algo completamente fora do comum. Em um dos vídeos, conhecido como Tic Tac UFO, é possível ouvir os próprios militares reagindo em choque. Eles exclamam em tom de incredulidade: "Olha só isso! Ele está contra o vento e continua se movendo!" A surpresa e até mesmo o nervosismo em suas vozes mostram que não se tratava de um simples erro de interpretação. O caso ganhou ainda mais peso quando oficiais americanos concederam entrevista à rede de televisão CBS. Na ocasião, ao serem questionados sobre a origem dos objetos, responderam de forma direta: "Não sabemos o que são, mas definitivamente não pertencem a nós." Essa frase ecoou pelo mundo inteiro. Era a primeira vez que uma potência militar reconhecia, diante do público, que havia algo nos céus além da compreensão humana. Até aquele momento, governos costumavam adotar uma postura de silêncio, minimizando relatos ou tratando-os como ilusões. Mas a admissão oficial dos Estados Unidos abriu um precedente histórico. Se até o país mais poderoso do planeta admitia não ter respostas, quem poderia dizer que o fenômeno não era real? A divulgação dos vídeos rapidamente se espalhou pelas redes sociais, sendo compartilhada milhões de vezes. Jornais, rádios e canais de televisão no mundo inteiro repercutiram a notícia. Ufólogos comemoraram como se fosse uma vitória. Afinal, depois de décadas de negação, havia finalmente um reconhecimento público. Mas, ao mesmo tempo, cientistas e céticos alertaram: o fato de não sabermos o que são não significa necessariamente que sejam naves extraterrestres. Ainda assim, para muitos, aquele momento foi o estopim de uma nova era de debate sobre a vida além da Terra. Especialistas passaram a discutir não apenas a possibilidade de visitas alienígenas, mas também as implicações geopolíticas. Se essas tecnologias não eram humanas, então quem controlava tais objetos? E se, por outro lado, fossem criações secretas de algum país estrangeiro, isso significaria que havia uma tecnologia militar avançadíssima sendo ocultada do restante do mundo. O mistério, longe de ser resolvido, apenas se aprofundava. O certo é que, a partir de 2020, os avistamentos de OVNIs deixaram de ser apenas histórias contadas por testemunhas. Eles passaram a ter o selo de reconhecimento de instituições oficiais, mudando completamente o rumo da investigação ufológica. E assim, com apenas 3 vídeos e algumas declarações, o Pentágono reacendeu uma chama que parecia esquecida. Uma chama que ainda hoje intriga governos, militares, cientistas e milhões de pessoas comuns. O que são esses objetos? De onde vêm? E, principalmente, o que querem conosco? Enquanto o mundo digeria as revelações do Pentágono, no Brasil um mistério ganhava força nas redes sociais.
Na noite de 12 de maio de 2020, moradores da cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, começaram a notar estranhas luzes no céu. Eram pontos brilhantes, aparentemente pequenos, mas intensamente luminosos. Moviam-se em padrões incomuns, desafiando qualquer explicação lógica. Alguns formavam triângulos perfeitos, outros desapareciam abruptamente, como se soubessem que estavam sendo observados. Os primeiros vídeos começaram a circular rapidamente no Twitter, Facebook e TikTok. Em poucas horas, os clipes haviam viralizado, provocando debates acalorados e uma onda de curiosidade entre internautas de todo o país. A cidade inteira parecia em alerta, mas, estranhamente, nem todos os registros permaneceram. Usuários começaram a relatar que seus vídeos haviam desaparecido misteriosamente das redes sociais. Alguns posts foram deletados sem qualquer explicação, enquanto outros ficaram inacessíveis, mesmo para os próprios autores. O fenômeno alimentou rumores sobre censura ou tentativas de encobrimento. Não demorou para que teorias mais audaciosas surgissem. Houve quem afirmasse que uma nave teria realmente caído na região. Supostamente, militares teriam isolado o local, impedindo que civis se aproximassem. Moradores relataram movimentações incomuns de viaturas, helicópteros e até militares a pé, vasculhando áreas próximas às luzes. A imprensa local tentou apurar os fatos, mas nada foi confirmado oficialmente. Órgãos governamentais permaneceram em silêncio, reforçando o clima de mistério. E é justamente essa ausência de respostas que tornou o caso tão intrigante. Especialistas em ufologia consideram o episódio uma das ocorrências mais relevantes do Brasil nos últimos anos. Ao longo das semanas seguintes, testemunhas continuaram a relatar avistamentos. Alguns descreveram esferas luminosas que pairavam sobre as casas. Outros, movimentos rápidos e inteligentes, como se os objetos tivessem consciência própria. Pesquisadores analisaram os vídeos disponíveis, tentando identificar drones ou balões, mas muitas imagens apresentavam características que não correspondiam a nada conhecido. O mistério de Magé rapidamente entrou para listas de casos modernos de avistamentos inexplicáveis no Brasil. Mesmo anos depois, o episódio é citado em fóruns especializados, documentários e podcasts sobre OVNIs. Para muitos, a combinação de vídeos virais, desaparecimento de provas e rumores de intervenção militar só reforça a suspeita de que algo extraordinário aconteceu. E, assim como em outros casos famosos, a grande questão permanece: o que realmente sobrevoou os céus de Magé naquela noite? Seriam luzes de algum experimento humano desconhecido? Fenômenos naturais raríssimos? Ou visitantes de outro mundo fazendo sua presença conhecida de maneira sutil e misteriosa? Até hoje, ninguém tem respostas definitivas. Mas o caso deixou uma marca permanente na ufologia brasileira moderna. E talvez, mais do que nunca, nos faça questionar: estamos preparados para lidar com o desconhecido? Em janeiro de 2025, o céu da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, foi tomado por um espetáculo incomum que deixou milhares de moradores perplexos. À medida que o sol se punha, esferas luminosas começaram a surgir sobre o mar, refletindo cores intensas e cintilantes na água. As luzes não se moviam de forma aleatória, formavam padrões geométricos perfeitos, quase coreografados, como se estivessem seguindo um plano inteligente. Moradores rapidamente pegaram celulares e câmeras, registrando o fenômeno. Os vídeos foram parar em grupos de WhatsApp, páginas de redes sociais e, em questão de horas, circularam em noticiários locais. Logo, as imagens ultrapassaram fronteiras e se espalharam para sites de notícias internacionais, despertando curiosidade em todo o mundo. O detalhe que mais chamou a atenção de especialistas foi que as luzes foram captadas também por radares da região. Isso indicava que não se tratava de drones comuns ou simples lanternas. O comportamento das esferas sugeria controle consciente, velocidade incomum e precisão inatingível por tecnologia conhecida publicamente. Equipes de cientistas e pesquisadores de ufologia começaram a analisar os vídeos e os registros de radar.
Todos ficaram intrigados com o padrão de formação das luzes. Triângulos, círculos e até linhas retas perfeitas. Havia movimentos que desafiavam a gravidade, mudanças de direção instantâneas e acelerações abruptas. Nada que pudesse ser explicado por fenômenos naturais ou dispositivos humanos convencionais. Jornalistas locais entrevistaram testemunhas que afirmaram ter sentido uma presença silenciosa, quase palpável durante o evento. Alguns relataram um zumbido baixo, outros, sensação de calor e eletricidade no ar. Cientistas tentaram correlacionar o fenômeno com experimentos militares conhecidos, mas não houve confirmação de nenhuma operação. A repercussão internacional fez com que pesquisadores de outros países chegassem a Itajaí para estudar o evento. Diversos laboratórios independentes tentaram analisar os vídeos e dados de radar. Ainda assim, nenhuma explicação satisfatória surgiu. As hipóteses variaram de experimentos ultra-secretos a fenômenos naturais desconhecidos. Mas muitos estudiosos apontam para outra possibilidade: visitantes de outro mundo. Seriam os OVNIs apenas testemunhas silenciosas da humanidade? Ou talvez mensageiros que nos observam sem interferir diretamente? Até hoje, o fenômeno é estudado e debatido. Documentários e reportagens voltam periodicamente ao caso, mostrando as imagens e relembrando os relatos das testemunhas. O episódio em Itajaí entrou para a lista dos avistamentos modernos mais intrigantes do Brasil. E assim como outros casos históricos, levanta uma pergunta que permanece sem resposta. O que realmente sobrevoou o céu de Itajaí naquela noite de janeiro de 2025? Seriam esferas tecnológicas humanas? Experimentos militares secretos? Ou algo que ainda está muito além da nossa compreensão? Independentemente da explicação, o mistério continua vivo, deixando a cidade e o mundo atentos a cada novo brilho no céu. Ainda em 2023, uma nova onda de relatos de pilotos civis e militares brasileiros voltou a chamar atenção. Durante voos sobre Goiás, Minas Gerais e a região amazônica, aeronaves comerciais e da Força Aérea brasileira encontraram fenômenos aéreos que desafiam explicações convencionais. Um piloto de avião executivo afirmou ter sido acompanhado por uma esfera luminosa durante quase todo o trajeto. Segundo ele, o objeto parecia imitar seus movimentos, mantendo a mesma altitude e velocidade, como se estivesse testando sua reação. Outro piloto, em voo noturno, relatou que uma luz intensa simplesmente desapareceu diante de seus olhos, reaparecendo segundos depois em outro ponto distante do radar. Os relatos não se limitam a um voo ou a uma região específica. Em diferentes ocasiões, aeronaves militares de patrulha sobre a Amazônia também registraram luzes que cruzavam os céus silenciosamente. Algumas testemunhas comentam que os objetos não faziam nenhum ruído e que seus movimentos pareciam inteligentes e coordenados. Em Goiás, durante voos agrícolas, pilotos relataram que pequenas esferas acompanhavam suas rotas, desviando e acelerando de maneira abrupta. Em um dos casos, o piloto disse que chegou a desligar as luzes de navegação do avião com medo de atrair o objeto. O fenômeno também chamou a atenção de tripulantes de voos comerciais, que relataram luzes brilhantes cruzando o céu em altitudes incomuns. Todos esses relatos possuem algo em comum. Vêm de profissionais experientes. Pilotos civis e militares são treinados para identificar aeronaves, balões, satélites e fenômenos atmosféricos. Se mesmo eles não conseguem explicar o que viram, isso adiciona uma camada de credibilidade ao mistério. Os dados coletados por radares civis e militares reforçam os testemunhos. Em alguns casos, os objetos não identificados foram registrados nos sistemas de monitoramento, confirmando que não se tratava de reflexos ou ilusões de ótica. Especialistas em aviação comentam que esses movimentos desafiam qualquer tecnologia conhecida disponível no país ou no exterior. O debate se intensifica nas redes sociais, fóruns de ufologia e grupos especializados. Muitos se perguntam: seriam esses objetos experimentos secretos de governos? Ou seriam visitantes de outro mundo, estudando nossas rotas aéreas e testando nossas capacidades de resposta?
Independentemente da explicação, os casos de 2023 reacendem uma pergunta antiga. O que realmente está sobrevoando os céus do Brasil? Se são apenas objetos tecnológicos, por que agem de forma tão inteligente? Se são algo mais, que tipo de inteligência está nos observando? Esses relatos recentes colocam o Brasil novamente no centro de discussões globais sobre OVNIs. E mostram que, mesmo no século XXI, o céu continua a guardar segredos que desafiam pilotos, militares e cientistas. A verdade permanece escondida entre as nuvens, esperando para ser revelada. Não foi apenas no Brasil. No Japão, no México e até na França, os últimos anos trouxeram novos relatos de objetos misteriosos. Alguns filmados por civis, outros registrados por radares militares. Em todos os casos, as testemunhas descrevem a mesma coisa: movimentos impossíveis, silêncio absoluto e a sensação de que algo, ou alguém, está nos observando. Muitos especialistas acreditam que estamos vivendo uma fase de desacobertamento gradual, ou seja, uma liberação lenta de informações, preparando a humanidade para uma revelação maior. Será verdade? Ou apenas mais uma ilusão alimentada pela cultura pop e pela internet? De Magé ao Pentágono, de Itajaí à Amazônia, os últimos anos deixaram claro que o mistério continua mais vivo do que nunca. E se o passado já nos trouxe casos enigmáticos, o presente parece estar repleto de novas perguntas sem resposta. Estamos diante de uma nova onda de contatos? Ou de uma série de coincidências sem explicação? Talvez a verdade esteja muito mais próxima do que imaginamos. E você? Acredita que essas aparições recentes são provas de visitas extraterrestres? Ou apenas fenômenos que ainda não conseguimos compreender? Deixe sua opinião nos comentários. E inscreva-se no canal para continuar explorando os maiores mistérios do universo. Você acabou de acessar Arquivos Obscuros, as respostas que a história não contou.